ecce sacerdos quim diebus suis placuiteu. Eis o grande sacerdote que em seus dias agradou o Senhor. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. A Santa Igreja, por graça de Deus, no dia de hoje, celebra a festa de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo nasceu na cidade italiana de Imola, por volta do ano 380. Filho de pais católicos, pais piedosos, recebeu no berço uma sólida educação cristã, sendo já desde a sua juventude um modelo de piedade e de amor a nosso Senhor. Justamente por conta dessa sua virtude da piedade, ele foi reconhecido como excepcional pelo então bispo de Imola, o bispo São Cornélio, que reconheceu nele a divina vocação para seguir a nosso Senhor mais de perto. Por conta disso, ele próprio o ordenou diácono para que trabalhasse então no serviço, no ministério da pregação. E justamente as suas pregações tornaram-se célebres. Muitas pessoas queriam ouvir a pregação do diácono Pedro. E por conta das suas pregações, ele se tornou então muito famoso. Num determinado dia, uma senhora chamada Hélia Placídia, que não era nada mais nada menos que a imperatriz do Império Romano naquele período, casada ela com o imperador Constâncio III, estava na igreja ouvindo a pregação do diácono Pedro. A sua pregação para ela foi tão excelente que ela passou então a partir daquele dia a chamá-lo de Crisólogo. Crisólogo, que significa das palavras de ouro. Portanto, a partir daquele momento ele foi conhecido como Pedro Crisólogo, Pedro das palavras de ouro. Ela, então, sendo muito assídua às pregações do diácono Pedro, conseguiu então para ele a promoção de arquidiácono. Ele foi então o principal diácono da diocese de Imola no seu período. Pouco tempo depois, por volta do ano 433, ficou vaga a sede episcopal da diocese de Ravenna. E justamente ficou-se então nesse impasse. Quem seria nomeado bispo de Ravenna? A cidade, a população da cidade, havia elegido um bispo, havia eleito um bispo, mas não se sabia se ele era de fato digno para tal missão. Justamente por conta disso, por conta dessa dúvida, o Papa da época, que era o Papa Sisto III, elevou orações aos céus pedindo a Nosso Senhor luzes para nomear um bispo digno para aquela cidade. Por conta desse pedido, a sua prece foi atendida e numa determinada noite ele teve uma visão de São Pedro e de Santo Apolinário de Ravenna que apontavam ao Santo Padre um jovem de grande piedade, um homem muito virtuoso, muito piedoso, e esse homem era o diácono Pedro Crisólogo, que foi, portanto, designado para ser arcebispo de Ravenna. Durante o seu período como arcebispo de Ravenna, ele se destacou pelo seu combate às heresias daquela época. Portanto, foi um grande combatente contra a heresia do arianismo, que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Combateu também a heresia do monofisismo, que negava também as duas naturezas em nosso Senhor Jesus Cristo. E por conta disso, foi também ele muito combatido pelos hereges. Portanto, um traço característico da vida de São Pedro Crisólogo foi o combate às heresias. Já no final da sua vida, a heresia de Eutiques também foi muito propagada na igreja, e ele justamente buscou defender o Santo Padre contra a heresia de Eutiques, que negava igualmente as duas naturezas de nosso Senhor.
Por conta disso, ele também pode ser considerado um dos grandes defensores do primado papal e na defesa da autoridade do Santo Padre, o Papa. Ele morreu então por volta do ano 450. Algumas fontes, as mais antigas, dizem que ele morreu por volta do dia 2 de dezembro. Outras fontes falam que ele morreu por volta do dia 30, 31 de julho. Não se sabe muito ao certo. O fato é que a vida de São Pedro Crisólogo nos ensina justamente esse dever que tem todo fiel católico de ser um apologeta, portanto, de ser um defensor da fé. Todos nós temos essa obrigação de defender a nossa fé contra as heresias. Infelizmente, nós sabemos que o cenário religioso do nosso Brasil e do nosso mundo está rodeado de heresias que negam a santidade da igreja, que negam a veracidade dos dogmas. Portanto, como fiéis católicos, nós temos essa obrigação: combater o erro, ensinar a verdade. Infelizmente, diante dos ataques que sofre tantas vezes a nossa igreja, a resposta mais comum de muitos fiéis é o silêncio. Não vou responder, não vou falar nada, não adianta. Cada um, é o que se diz com muita frequência. Não. O fiel católico, aquele que ama a Jesus, tem a obrigação de defender a igreja de Jesus. Por isso, como católicos, nós temos essa obrigação de combater pela fé, de buscar instruir tanto quanto possível as almas, adverti-las do seu erro, adverti-las do perigo das heresias, do perigo das falsas religiões e doutrinas que estão repletas, mesmo entre as nossas famílias, entre a nossa cidade e, sobretudo, no nosso país, no nosso Brasil. Portanto, temos essa necessidade urgente de combater pela defesa da fé. E se assim formos, se assim de fato formos fiéis combativos, nós poderemos um dia dizer, como também disse o apóstolo São Paulo na epístola dessa missa: ao terminar então os nossos dias, ao terminar a nossa vida, poderemos então olhar para o nosso passado, para os nossos combates e dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Portanto, peçamos a Nosso Senhor no dia de hoje, peçamos também à Santíssima Virgem que nos ensine e que nos ajude a combater o mal, a combater os erros do nosso tempo, as falsas doutrinas, para que assim mereçamos um dia o prêmio dos combatentes, que é o reino dos céus, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.